No quadro de hoje, Pergunta ao Profissional, quem vai responder as suas perguntas é a arquiteta Amélia Castro. Oi, Amélia. Oi. Estou aqui cheia de perguntas dos nossos telespectadores, desde detalhes em paredes, tipos de piso, uso de cortinas e até fotos em banheiro. Várias dúvidas aqui para você poder responder. Vamos lá então. A Suzana pergunta: que tipo de material fica melhor para fazer uma parede e poder dividir uma área? Alvenaria de bloco, gesso ou uma outra opção? E ainda assim morando no local. Essa é a situação mais difícil, porque na realidade é sempre um desgaste muito grande fazer qualquer tipo de obra se morando no local, né? E tem que ater ao problema do custo-benefício, porque na realidade a alvenaria mais barata seria a de bloco cerâmico, né? Mais barato, a qualificação exigida do profissional é menor. Mas aí, com o desgaste de estar se morando, seria preferível ter outra alternativa. Nós temos, por exemplo, alvenarias de bloco de gesso, que ainda assim demanda um pouco de sujeira. Mas você tem um outro material que seria o drywall, que é uma divisória, na realidade, sendo um sanduíche de estrutura de perfil de alumínio e um sanduíche de gesso acartonado, que demanda um tempo menor, uma sujeira menor, com um custo um pouco mais elevado. É questão de custo-benefício realmente, como falei anteriormente. Você ainda pode utilizar painéis de madeira, como pode até, se esse espaço previsto for uma situação polivalente que você queira abrir e fechar, utilizar até próprias esquadrias divisórias de alumínio, de MDF, quer dizer, situações tem várias, depende realmente do que você quer. Amélia, tem uma pergunta masculina aqui para você. Vamos ver. O Carlos: o que fazer para ter nas paredes o efeito de cimento queimado? Bom, o cimento queimado, que hoje está sendo muito utilizado, dá um efeito realmente muito interessante na parede, chama atenção, etc. Você tem, assim, no mercado várias receitas. Eu diria que uma maneira fácil de fazê-lo seria, vamos dizer, na alvenaria pronta, você pegar, Carlos, a massa acrílica, misturar com um pouco do cimento e passar na parede desempolando. É lógico que eu sugeriria que você procurasse um profissional especializado e qualificado, porque dessa maneira vai depender muito do bom resultado do material. Depois teria que ser lixado e provavelmente impermeabilizado. E você veria se gostaria de mais brilho ou menos brilho para o uso do material final. Então, Amélia, tem uma outra pergunta aqui. Que tipos de materiais devem ser usados nos móveis da área da piscina? Bom, isso é uma pergunta que deve acontecer bastante, porque é muito própria da gente aqui, nesse nosso clima tropical, etc. Eu diria que a gente teria que se preocupar bastante com a questão da maresia, da oxidação, vamos dizer, quando o material metálico. Eu diria que a gente deveria se preocupar também com a leveza dos materiais, porque normalmente é um espaço que você puxa, pega, leva, agrega, e principalmente pela manutenção. Então vamos ver, no tocante à madeira, eu acho que qualquer madeira maciça, natural, ou a grande maioria delas você poderia usar, mas ela demanda uma manutenção muito grande. Tem madeiras específicas, tipo teca, madeiras tratadas, etc., que você pode deixar o relento dia e noite e até o próprio envelhecimento dela é charmoso, é bonito. Mas, vamos dizer, um material muito prático e muito interessante é o alumínio, né? Hoje em dia você tem uma diversidade muito grande de móveis de alumínio, seja com tela de nylon, seja com fibra sintética, tipo PVC, com tramas incríveis, bem próximas das tramas naturais, que dão uma beleza e uma propriedade muito grande a esse espaço. A gente teria materiais também com polímeros, né, os plásticos, enfim, num design muito bonito, e também os acabamentos com muita cor, muito brilho, pinturas eletrostáticas, pano no alumínio, etc. A diversidade é muito grande. Amélia, outra perguntinha. A Carla: que distância deve ter entre o sofá e a TV de uma sala pequena que possa funcionar também como home? Isso é muito interessante, né, de perguntar, porque normalmente as pessoas querem as maiores televisões, os maiores equipamentos, e o mercado está aí para prover tudo isso. Mas existe uma relação do tamanho da televisão, do tamanho da imagem, normalmente dada em polegadas, para a distância que você tem, vamos dizer, do assento para a parede em que esse equipamento está, e a resolução de imagem, que não pode ser deixada de fora. Então, só para exemplificar, vamos dizer,
uma televisão de 42 metros quadrados, ela pode variar frente a uma boa resolução de imagem de 4 metros a 2 metros, vamos dizer, de distância passível, né, de existir. É interessante que você tenha uma distância mínima para que você não perca esta resolução e que também não tenha a situação, porque você tem danos, né, para a própria questão oftalmológica, se você está muito perto do equipamento. Então, isso é um dado que precisa ter preocupação. Outra coisa seria a altura da imagem, a altura da tela, porque normalmente você tem que fazer esta relação com o assento. Os sofás às vezes são muito baixos. Você tem idades variadas e tamanhos variados de ouvintes, vamos dizer, numa mesma família. Então, lógico que você vai pegar a média, né, normalmente para o usuário adulto e verificar que ele sentado naquele sofá, ele tenha uma visão que se iguale, vamos dizer, a sua linha de visão, né, para exatamente o meio da tela. É a situação mais confortável para isso. E não ficar assim com a tela muito alta, às vezes a pessoa quer ocupar o espaço e não é muito próprio. Você tem que se relacionar mais com essa referência de TV, usuário, imagem. Obrigada, Amélia. E para você que ainda tem dúvidas, acesse o site www.decoraçãosalvador.com.br e mandem suas perguntas. Na próxima semana, o quadro Pergunta ao Profissional esclarecerá todas as suas dúvidas.